pandemia chegou e pegou todos nós de surpresa, virando nossas vidas de ponta cabeça. Um legado importante que ela trouxe foi a consciência de saúde. As pessoas se deram conta do quanto é importante ter um estilo de vida saudável para poder enfrentar qualquer vírus ou bactéria que possa surgir no caminho. Hoje falaremos como os suplementos podem nos ajudar no equilíbrio do nosso organismo no pós-Covid. Vem com a gente depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e descobrir como a mudança do estilo de vida é capaz de restabelecer o equilíbrio do corpo após o Covid. Olá, sou Débora Dutra. Esse podcast é patrocinado pela Vitafor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Olá, eu sou a Gabi Pascoal e juntas vamos trazer grandes histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Hoje temos dois convidados feras aqui, né, com esse tema tão importante. O nutricionista Ricardo Sodré, né, nutricionista e membro do Instituto Brasileiro de Nutrição. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Débora. Prazer, Valden, estar com você aqui, meu amigo. Isso. Dividindo o nosso grande bate-papo aqui no VitaCast. É isso Prazer isso enorme. aí. E temos o Valden também. E temos aqui presente também o Valden Capistrano, nutricionista, empresário, professor de pós-graduação com anos de experiência em consultório. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Débora. E aí, eu sou Débora também. E aí, vamos lá, né? Conversar, bater um papo aqui, né? Vamos falar sobre o pós-Covid, né? E a primeira pergunta hoje, o que é essa síndrome pós-Covid? Bem, de forma geral, o pós-Covid é uma situação que você termina de ficar curado do Covid, você acaba tendo alguns sintomas que podem ser relacionados à dor de cabeça, a uma perda de memória, a uma dor muscular no corpo, a uma dor na própria articulação, insônia. Você pode acabar trocando palavras na sua rotina do dia a dia, chegando a situações até de causas de ansiedade ou depressão. Então, são situações, sintomas bem peculiares que você, após a infecção, você pode acabar tendo. Isso tem uma duração, né? Longa. Tem bastante consequência. Na verdade, hoje em dia, as pessoas elas estão reclamando muito de perda de memória, né? Tipo a Dory do Procurando Nemo, né, Débora? Tipo a Dory do Sabe, acho que é exatamente a Cara, Dory. você não sabe que você comeu há 2 minutos atrás. É meio isso, né? Essa foi boa, Gabi. Exato. Agora, vai, Gabi, eu acho que tem uma pergunta aí bem interessante que a gente quer colocar, principalmente do pós-Covid. Hoje, não só com a queda do cabelo, mas as pessoas estão reclamando muito de não ter vontade de fazer exercício, de não ir. Muita gente até parou de fazer academia. Não é o caso de vocês, né, gente? Porque o que eu sei são dois atletas, isso não acontece com vocês. O que eles mais estão hoje com dificuldade procurando no consultório? Qual Então, que é a maior queixa? É engraçado porque essa sensação de cansaço, essa fadiga, né, Sim. que gera uma incapacidade, uma dificuldade de se colocar naquelas atividades que a pessoa fazia normalmente antes da doença, né, esse retorno muitas vezes acaba ficando mais difícil. O nosso organismo sofre uma série de alterações no funcionamento, na velocidade do funcionamento celular, no modo como o nosso organismo funciona, e isso pode perdurar, e é o que é chamado essa síndrome pós-Covid. Né? Então, como o Valden falou, diversos sinais e sintomas se manifestam, e acredito eu, né, Valden, que se a gente fala, até mesmo na ciência a gente vê isso, né? Talvez uma das principais alterações seja essa falta, essa queda de energia. E aí, se a gente for parar para pensar, a queda de energia, ela reverbera em outras várias situações da nossa vida, né? A pessoa fica com menos disposição física, uma menor vontade de se colocar diante de uma sessão de exercício físico, né? Perda de vontade de trabalhar, né? Aquele vigor. Na verdade, as pessoas estão reclamando muito que já acordam fadigados. Exatamente. Né? Eles acordam e falam assim, ai, que vontade, que preguiça. Aí acaba um desânimo, fala né? assim, eu demorei uns 3 meses para voltar para academia. Eu vou voltar semana que vem. E tá cada vez mais esse tipo de reclamação. Nem só academia, né, Sandra? Também
as pessoas estão reclamando muito as próprias atividades diárias delas. Sim. Exato, dia a dia, né? É o dia a dia. Rotina. Poxa, eu vou pegar o carro pra fazer aquilo, eu arrumava a casa, não consegue mais fazer. Tá? Meio que fica incapacitada ela. Se sente incapacitada com a falta total de energia, que é muitas vezes ficar deitada, muita sonolência durante o dia. Sim. Né? Então, E a vida não para, né, gente? E aí o que a gente percebeu, e acho que a Débora colocou muito bem no começo, na abertura do programa, é sobre a consciência de saúde. Né? Então eu acho que se tem um legado importante que ficou da pandemia, é a questão da consciência, e as pessoas, após, né, terem contraído o vírus e sentirem todos esses sintomas, a gente percebe que muitas delas têm buscado suplementos, né, para poder se sentir melhor, mas às vezes elas não sabem como usar isso. Elas já entenderam que o suplemento é para a saúde e para o bem-estar, que ele precisa estar ali, independente de qualquer doença, ele vai estar ali para fazer uma manutenção da saúde, tá? Acho que mudou muito a consciência hoje, né, da pessoa. Hoje, acredito assim, as pessoas que não tinham consciência de usar um suplemento, ou mudar a alimentação, elas começaram a fazer essa mudança, né? Isso. Tiveram a percepção Exato. da necessidade de uma atenção e o cuidado melhor com a saúde. Né? E essas orientações, né, dos profissionais de saúde, né, nutricionista, o educador físico, isso é importante para que a pessoa consiga retomar o seu ritmo de vida. Sim. Né, e até mesmo por essa percepção de consciência, conseguir buscar melhorar em todos os indicadores, né, de saúde que a gente apresenta. E assim, como que os suplementos podem impactar positivamente? O que vocês relatam, principalmente as condutas no consultório? O que vocês percebem? A síndrome pós-Covid, a gente pode segmentar, digamos assim, em 3 momentos, né? Aquele momento inicial, logo após a doença propriamente dita, um momento que é necessário que haja um acompanhamento mais próximo, e infelizmente a gente ainda não tem como precisar, como afirmar, vai durar 2 meses, 3 meses, 6 meses. A gente vê pacientes, às vezes com 20 meses, né? Desde o início lá, desde o primeiro que se contaminaram lá no início, que até hoje ainda manifesta algum tipo de alteração. Né? Estatisticamente, entre 8% e 15% das pessoas que tiveram algum grau de comprometimento decorrente da doença ainda estão suscetíveis a manifestar alguma dessas alterações. E aí o que a gente pode falar, assim, a atenção de modo geral com a alimentação, comida, alimento, e, sem dúvida nenhuma, os suplementos, né, Valden? A gente consegue potencializar. Era a minha próxima pergunta, mas pode me falar. Vamos voltar. Não, vamos vida lá. que segue. E os suplementos a gente consegue potencializar fazendo esse sinergismo das orientações alimentares padrões, né, geral da alimentação, e aí com a utilização dos suplementos. E aí tem um monte de suplementos já bem definidos, né, ponto pacífico, com a sua eficácia, com a sua eficiência aí nessa interferência na síndrome pós-Covid. Na verdade, assim, até fazer uma pergunta. Hoje existe uma grande dúvida sobre o uso do suplemento pós-Covid, né? Explana para nós, todos que estão assistindo, como este suplemento pode impactar positivamente a recuperação do organismo e por quê? Bem, como o Sodré falou, né, o corpo ele começa a trabalhar de forma mais lenta, vamos dizer assim. O metabolismo realmente tende a cair, né? E aí, consequentemente, isso acontece por alguma situação, que uma das situações é um processo que a gente chama de chuva de inflamação. Que o Covid faz. Né? Isso faz mesmo. Causa um processo inflamatório enorme na pessoa. Sei que quando ela fica curada do Covid, esse processo ainda existe. E fica bom tempo. Ainda existe muita produção de radicais livres, muito estresse oxidativo ali. Ou seja, o indivíduo ainda está inflamado pós-Covid. Ele está curado, mas ainda com o processo inflamatório acontecendo ali. Então, uma das formas que a gente pode utilizar o suplemento é exatamente para tentar controlar esse processo inflamatório. Né? Então, o suplemento ele traria muito aí a alimentação, no quesito de como é que a gente controla e não deixa isso aumentar de forma exagerada. Sim. Então, a suplementação pode se ajudar muito nesse ponto, nesse quesito aqui, de tentar barrar isso daqui, ou tentar não deixar progredir tão rápido, ou que essa síndrome que ela vai ter, de qualquer jeito, não seja tão agressiva. Né? Então, acho que uma principal forma é tentar barrar esse processo inflamatório, ou para essa pessoa não ter a síndrome pós-Covid, ou para essa síndrome ser mais amena. O que você tem usado, Valden, para fazer isso? Bem, aí tem vários, né? Por exemplo, quando o paciente ele acusa dor articular, cúrcuma
é um dos suplementos bem Maravilhoso, interessantes, né? exatamente, maravilhoso. Sim. Se a gente pensar que muita gente no pós-Covid está gripando muito facilmente, começa a ter várias gripes recorrentes. Recorrentes. E aí, sistema imunológico, você vai ver vitamina D, muito interessante, N-acetilcisteína, NAC, também muito interessante. Aí vai vir também aí ômega 3 para tentar ajudar na questão inflamatória, então vai ter vários desses daqui que a gente pode utilizar nessa questão de dor. Falando em dor, né, Sodré, também a questão da dor muscular, né? Nossa, dor Exatamente. muscular. Gente, principalmente nas pernas, né? Principalmente, eu não sei, isso não é só idosos, não. Até crianças estão Não, reclamando sim, sim. de dor no corpo. Eu falo assim, recentemente o meu filho até teve, e aí eu comecei a observar que após ele ter, todo dia ele reclamava, mamãe, eu tô com dor na perna, mamãe, eu tô com dor no corpo. Mamãe, eu falei, mas que dor é essa? E agora que você me falou de dor no corpo, eu falei, pode ser, porque foi logo quando ele teve. Se a gente puder colocar assim, 4 pilares, né, dessas manifestações da doença. Tá. A gente pode pensar no primeiro, sistema imunológico. Tá? Que o sistema imunológico ele pode se manifestar em diversas estruturas do nosso organismo. No tecido pulmonar, por exemplo, né, no pulmão, que aliás é um dos outros alvos, digamos assim, da doença, né? São as alterações pulmonares, as alterações do sistema imunológico, as alterações no tecido, na musculatura esquelética e nas articulações, né? Essa dor articular, etc. As cardíacas, né? É cardiopulmonar, né? Na verdade, tecido cardíaco e pulmonar. E a gente tem um direcionamento, um olhar que precisa ser dado também para o funcionamento intestinal. Porque a gente meio que consegue centralizar o controle, de certa forma, de todas essas alterações, grande parte com essas alterações, essas manifestações acontecendo no intestino. Então, em muitos casos, né, na nossa prática de consultório, a gente primeiro organiza o funcionamento intestinal daquele paciente. Né? Se a gente pensar nos produtos, né, o Synfor, que é um mix de bactérias probióticas. Gente, para quem não sabe, top. o Synfor é um probiótico. O nosso patrocinador é Vitafor Nutrientes. Entra no site e você vai ver algumas promoções a respeito do Synfor. Também seria o probiótico, né? As próprias fibras, né? Sim. As fibras. Né? Synfor Fibras. Fibras. A família Então Synfor, vamos falar da né? família Synfor. Exatamente. A família Synfor. Pronto. Synfor, que é um mix de probióticos. A gente tem o Synfor Plus, que é uma composição diferente, com uma quantidade maior de bactérias probióticas. E se a gente olha para a literatura científica, né, o que os médicos, né, nutricionistas, a gente entende hoje dos estudos? A quantidade dessas bactérias e o tipo dessas bactérias e como isso vai interagir com aquele ambiente intestinal é um dos grandes diferenciais aí nessa recuperação desse processo. Né? Então a gente tem o Synfor Plus, tem o Synfor Fibras, né, que as fibras também auxiliam no funcionamento desse ambiente intestinal. Tem o Syncaps, né, que é um outro, é o filhotinho, digamos assim, né, da família Synfor. Mas é importante. Então, sistema imunológico, tecido, musculatura esquelética e articular. E aí, falando de musculatura agora, até pro intestino, a musculatura, a creatina atingiria os dois, né? Um suplemento só que a gente tentaria tanto melhorar essas dores musculares, como a função intestinal seria a própria creatina. A creatina na função intestinal Exatamente. também. Isso é muito interessante, Valden. Muito interessante. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então a gente tem sistema imunológico, sistema intestinal, cardiopulmonar e o tecido muscular e articular, né? Então, se a gente consegue... 4 pilares. Se a gente consegue controlar as manifestações que acontecem pós-doença com recursos alimentares e com os suplementos, a gente tem grande chance de ter, potencialmente, uma recuperação muito mais rápida, muito mais segura e até mesmo garantindo aí talvez uma proteção futura, né, cara? Porque você consegue organizar esse funcionamento do organismo. E outra coisa também, né, doutora? O menor tempo de utilização de medicamentos também. Exatamente. Porque tem que se utilizar o medicamento sim, mas também se a pessoa passa muito tempo também, tem os efeitos adversos. Todo fármaco tem seus efeitos adversos. Até porque, igual você falou das gripes recorrentes, imagina todo mês você ficar usando medicamento para gripe. Imagina antibiótico todo mês. Você Nossa. acaba com a sua microbiota intestinal. Aí gera um você outro vai problema. precisar de um probiótico todo mês. Tira Né? sai pela culatra. Você já entra com um literalmente, probiótico para um tratamento preventivo e aí não precisa de um antibiótico. Exato. Você sabe, Valden, que assim, a minha próxima pergunta para você era justamente sobre a creatina. A gente percebeu o aumento no consumo de creatina, né, decorrência da pandemia mesmo.
tanto pela questão muscular, que eu quero que você traga um pouquinho, mas eu achei interessante essa questão do intestino sobre a creatina também. Queria que você falasse um pouco pra gente. Uma das questões da creatina no intestino seria na própria manutenção das tight junctions, né? Vamos dizer assim, o intestino é como se fosse uma parede, tá? E nessa parede não passa nada. E essa parede ela tem uma argamassa que liga ela ali, tá? Tipo, liga o tijolo a um outro tijolo. E essa argamassa a gente chama de pontes, ou tight junctions. Então ela atua exatamente ali, para tentar manter essas pontes bem coladas, vamos dizer assim, de forma bem fácil, né? Então ela ajudaria que esse intestino se tornasse sempre aquele muro que não passa nada por ali, ou seja, que a gente chama de impermeável. Então não passando nada, então nunca passa bactéria, nunca passa coisa que a gente não gostaria que passasse para dentro da corrente sanguínea. Cara, o corpo é maravilhoso. Então, ela ajudaria muito nesse sentido, né? Se for na questão, pensando na questão intestinal. Demais, né, é por isso que o Creafor, um dos queridinhos da nutrição esportiva, né, do nosso patrocinador, tem essa ação, tanta aplicabilidade na prática clínica, né, propriamente dito, quanto na área esportiva. Né? A creatina ela já é estudada há muito tempo, né? E hoje em dia talvez seja mais queridinha assim, da nutrição esportiva e nutrição clínica. Pós-Covid, a creatina até explodiu. As alterações, as desordens musculares, né? O Walden falou, poxa, o indivíduo se movimentou menos durante o período de doença, existe já uma sinalização menos de perda atividade. de massa muscular. A creatina ela oferta mais energia, né, para a nossa célula que já está sofrendo um impacto de uma menor velocidade de funcionamento. Então, assim, a creatina, né, o Creafor, ele tem aplicabilidades em diversas estruturas. Muscular, intestino, cérebro. É isso que eu ia falar agora. Sistema nervoso. Essa parte da Energia, também, né? energia para as Energia, células do cérebro funcionarem. Que junto com o DHA, que é um dos ingredientes do Omega 4, do Omega 4 Plus, favorece essa melhor conexão das células nervosas, né? Então a gente consegue transferir o impulso nervoso, ou seja, a pessoa consegue fazer uma conexão melhor de pensamento, consegue conectar mais as ideias, até essa sensação de esquecimento, Nossa, né? A gente chama de, como é que nuvem cerebral, né? Névoa Parece que cerebral. névoa cerebral. cerebral. Fica tudo meio que confuso, tipo, assim. até Você não acha as palavras que você quer usar, é um negócio Você perde, doido, né? né? Até uma das coisas que eu ia falar, a próxima pergunta era sobre isso, que a perda de memória, né? E Sim. como que vocês no consultório estão trabalhando com isso? Como que vocês estão fazendo, não só na suplementação, mas qual que seria a melhor indicação, né? Uma questão de, se for perda de memória grave, tudo é bom, a gente sempre está conversando com o neurologista também. Tem que Acompanhamento, se caminhar, né? o acompanhamento médico tem que existir nessa situação, né? Na parte do consultório, a gente tem que lembrar que as células, como o Sônia falou muito bem, as células cerebrais, elas são células que gastam muita energia. Então, tudo que gasta muita energia, demanda muita função energética, acaba utilizando creatina. Então, é um fator interessante. O outro fator também, que essa névoa cerebral, ela nada mais, nada menos é do que uma inflamação dentro de um líquidozinho que passa no nosso cérebro, que a gente chama de líquido cefalorraquidiano, tá? Nesse líquidozinho gerado um processo inflamatório muito grande ali, ele acaba afetando realmente a região cerebral, que dá essas questões, não só de perda de memória, mas de ansiedade, de alteração de humor, de esquecimento de palavras, como a Gabi falou. Já tem relatos até pessoas esquecendo o próprio idioma. Olha! Nossa, Já tem relato no isso. pós-Covid de pessoas que esqueceram o próprio idioma, não sabem, né? Então tudo isso que está envolvendo a questão de pensamentos, vamos dizer assim, do cérebro, o pós-Covid acaba interferindo. E uma das formas de você tentar fazer isso é diminuir o processo inflamatório. Tá. Que aí o Sodré falou bem, o ômega 4 é um, cúrcuma é outro, N-acetilcisteína é outro, que ajudaria nesse processo inflamatório. E outro, você tentar dar energia pro cérebro. E uma das formas que ela conseguiria ressintetizar, refazer essa energia é a creatina. Fantástico, gente. E você sabe assim, pra gente aproveitar, a gente falou bastante do suplemento nesse contexto, né? Mas a gente sabe que o estilo de vida como um todo é importante para uma recuperação. É o principal. Exatamente. É o principal, E aí eu queria que vocês falassem um pouco de alimento também. Quais alimentos são chave nessa recuperação? Até para que toda essa questão da suplementação tenha um efeito É potencializado. um complemento, o alimento e a Exato. suplementação, né? E o estilo de vida Vamos também. partir do macro Tá. pro específico, né? Falou, não falou? Pensando... Tá bom. Bate-bola? Bate-bola, vai. No final, bate-bola, hein, Olha, gente? eu acho que qualquer intervenção nutricional, seja na clínica, na esportiva, a gente precisa partir dessa adequação dos macronutrientes. Tá. O organismo precisa de energia. E quem oferta energia
carboidrato. A gente tem que fazer uma Eu adequação. diria antes, água, hidratação. Hidratação é importante. Porque É primeiro água, importante. porque tem gente que não bebe água. É. Bebe É muito pouco. importante. Estamos Se bebendo hidratar. água aqui, É tá, importante, pessoal? todo mundo Gente, aqui, ó. Todo mundo tomando água aqui. Mas, ó, vamos lá. É uma doença que aumenta, requer essa recuperação, requer um suporte energético. Né? A célula cerebral depende muito de energia. A gente, para fazer as atividades, a retomada das atividades do dia a dia, a gente precisa de energia. Sim. Então, a adequação energética é o pontapé inicial junto com a hidratação, só para o Valder não ficar chateado. Né? Depois, a gente precisa dos micronutrientes, né? Das vitaminas, dos minerais, para poder utilizar esses macronutrientes e também dar o suporte, né? Dar o combustível para as células do sistema imunológico conseguirem se recuperando de todas essas alterações que acontecem. Então, se a gente for lá, primeiro dos macronutrientes, uma adequação no consumo de proteínas, aí vai depender do hábito de consumo proteico, né? Se o indivíduo é onívoro, se ele é vegetariano, fazer uma adequação no suporte de proteínas. Fazer uma adequação no consumo de carboidratos. E aí a gente prioriza carboidratos de uma boa qualidade, né? Que não sejam ultraprocessados, carboidratos com alto índice glicêmico, que promove um disparo de glicose na corrente sanguínea, um aumento muito rápido. E gorduras, os ácidos graxos, também de boa qualidade, fontes saudáveis. Normalmente a gente procura que sejam fontes vegetais, né? Consumir azeite, o próprio óleo de coco, enfim, fazer o óleo de abacate. Né? Alimentos que sejam fontes de gordura, como o abacate, açaí, as sementes oleaginosas, né? As castanhas. E aí eu vou levantar a bola para os micronutrientes aí, para os alimentos fontes de micronutrientes, os principais quando a gente pensa nessa síndrome pós-Covid. E aí o legal, quando a gente fala dos micronutrientes, a gente acaba entrando no macronutriente, os carboidratos. Que aí quem vai ter? Frutas e verduras. Tem que ter. Então quando eu falo de frutas e verduras, eu tô falando de macronutrientes, que é carboidratos, como o Sodré falou, e tô falando dos micros. Então vai entrar aí, eu quero uma refeição mais rica em vitamina C. Poxa, eu tomo suco de acerola, riquíssimo em vitamina C. Eu tô querendo consumir mais magnésio, vou comer mais oleaginosos, mais castanhas. Lá do meu Ceará, minha castanha de caju. Pronto, tem que falar. Maravilhosa, por sinal, né? Eu quero mais zinco, aí eu vou pra Caixa do Pará, ou Caixa do Brasil agora, né? Então, adequar com isso. Ou se a gente pensa em micronutrientes, a primeira coisa que a gente tem que pensar de novo é carboidrato. Então, a gente vai ter que comer mais frutas e verduras, indispensável isso daí, tá? Até porque é onde a gente vai conseguir esses minerais, tá? E a gente pode também conseguir esses micros também nas proteínas. Carnes, aí eu vou ter vitamina B12, vou ter ferro, também vou ter quantidade boa de zinco. Zinco, importantíssimo, né? Exatamente. Para as questões imunológicas. Sim. E no final, vem as gorduras, mas não com os micronutrientes, né? Vai vir mais realmente com os óleos essenciais aqui pra gente, que seria principalmente aqui o ômega 3, né? O ômega 9. E aí Os vai. ácidos graxos, né? E é legal também uma coisa interessante. Às vezes a gente fala o alimento separado. Mas olha que legal, a mágica da nutrição é essa, né? A gente A pode combinar. combinação. Então, sei lá, você pega lá, amassou um abacate, jogou uma granola com uma quantidade de castanha mais aumentada, um mel que a gente sabe que tem propriedades E olha a qualidade do anti-inflamatórias. alimento. Bota uma aveia, depois você pode ter uma fibra. Aveia, jogou uma dose de Creaforce, você tá com uma refeição Nossa, com sabe que alimento, Olha, combinando perfeito. com suplemento e com funcionalidade para melhor naquela Sobre que você você falou do espera. abacate, eu adoro Abacate. usar... Não, eu gosto de abacate, mas sabe o que eu faço? Às vezes eu misturo com isoflor de chocolate. Vira um Perfeito, mousse. um mousse. Fica perfeito. Um mousse de Isofar chocolate. neutro também. Sensacional. É uma Muito bom. delícia. Bom. Se ainda fizer esse isoflor de chocolate com abacate, botar uma pastilha de castanha. E aí bota coco ralado por cima. Pessoal, só um minutinho que a gente vai buscar e a gente fazer. Agora, gente, intervalo. tudo Não, isso só eu pra tô com gente- vontade. Tô salivando aqui. Valden, recentemente você fez uma palestra sobre o esporte no o Covid, né? Isso. No esporte. E quais os pontos mais relevantes que você poderia falar pra gente sobre essa palestra? Bem, o Covid pós-infecção Covid, né, que a gente falou, Foi. no atleta, no esportista, um dos pontos mais relevantes são vários que a gente falou aqui, né, que seriam os sinais, os sintomas pós-Covid, que os atletas, os principais sintomas dos atletas, né, primeiro é a parte cardiopulmonar, que é o que é mais afetado, principalmente a cardíaca, muita alteração pressórica, muita miocardite, alguns até chegando a infartos, né? Então esse seria o principal fator deles, né? Na verdade, foi o maior índice de infarto, pelo que eu
vi de levantamentos nos últimos anos, Foi. né? E nos atletas, exatamente. Muito sério, né? Muito sério. O segundo seria a parte pulmonar, que já viria genitório cardiopulmonar. O terceiro nos atletas é muita questão da perda sensorial. De olfato, paladar. Tem muitos que perderam sensibilidade realmente nas mãos, né? A própria sensibilidade tátil, mas principalmente olfato e paladar deles. E aí, terciariamente, né? Quartinariamente aí, viriam as questões musculares e gastrointestinal nos atletas, que foi que bem alterou. E aí, recentemente, agora, a gente que fez o estudo, a gente descobriu uma possível nova síndrome pós-Covid, que seria, logo no pós-Covid, esses desportistas, esses atletas, diminuindo a taxa de metabolismo, ou seja, o gasto energético, quanto de calorias esse corpo gasta, né? A taxa metabólica de repouso, que a gente chama, ou seja, digamos que a Gabi gaste 1.500 calorias por dia, o basal dela. Digamos que a Débora 1.600, o Sodré 2.000, eu 1.800. Depois do Covid, cai essa taxa. Cai a taxa. Nossa, mas por causa da musculatura que perde ou não? Não tem relação. A gente não tem uma situação totalmente fechada, mas provavelmente seria para a situação inflamatória, que é muito grande. Acontece. E isso que eu tô falando que é em pacientes não internados, viu? Pacientes que estiveram em casa, estavam com Covid. Qualquer um de nós, né? Tratado em casa. Qualquer um de nós. Então a gente acha que pode ser um processo inflamatório extremamente grande, exacerbado, que acabou realmente mexendo no metabolismo dessas pessoas. Reduzindo. E a gente tá vendo que esse metabolismo não volta tão rápido também. Tem pessoas que levam 45 dias. Tem pessoas que pra gente levou 7 meses pra voltar ao normal. Olha, acho que o meu deve ter sido de 7 meses. E aí, às vezes, a pessoa começa a ter ganho de peso inexplicado, não sabe, tô ganhando peso pós-Covid, o que é que aconteceu? Até sabe, meu metabolismo tá mais lento. Realmente estava. Provavelmente aquela pessoa estava com o metabolismo mais lento. E o COQ10 pode ajudar nisso? Seria uma fonte de antioxidante excelente, né? Pra tentar combater toda a questão inflamatória que ele tá perdurando ali, né? Sim. Eu não sei se pela aumento de síntese de mitocôndrias também, pela presença do COQ10, talvez possa ser uma Quando a gente fala de utilização de energia, né, a gente tem que olhar para a célula. Sim. A célula, ela precisa de energia, né? Sim. E a gente tem as mitocôndrias como se fosse uma usina de produção energética dentro da célula. Sabe o que eu falo sobre mitocôndria? Eu dou muito treinamento de vendas, né? Uhum. E eu brinco, eu falo, pessoal, vamos voltar para a 7ª série. Sabe lá na 7ª série, as aulas de biologia? Todo mundo fala as células, as organelas, aí o pessoal começa a lembrar lá da professora e tudo mais. A mitocôndria nada mais é do que o pulmão da nossa célula. É isso aí. É isso aí. Não é? E aí eles falam, nossa, pode que a célula respira também. Cara, a célula respira. Ela é o pulmão da nossa célula. Então, só pra vocês, pra gente contextualizar um pouquinho esse local aí. E falando assim, continuando, né? Se a gente pensa em utilização energética, a gente já falou aqui, cérebro consome muita energia. Sim. A nossa musculatura cardíaca é dependente de energia ali. E tem um monte de estudo com a coenzima Q10, a COQ10, né? Famosa COQ10, com a sua ação específica, melhorando o funcionamento dessas estruturas teciduais. Então, cara, é um suplemento que, hoje em dia, dificilmente o paciente sai do meu consultório sem a prescrição de coenzima Q10. Não tem como. Bom, gente, então, o papo tá uma delícia, mas a gente tá chegando no final. Mas tem uma parte, vocês falaram tanto do bate-bola. Eu já ia falar aquele assim, já acabou. Vai ter um bate-bola agora em dose dupla. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, uma frase, e vocês vão ter que responder, tá? O que vem na mente é jogo rápido. Aí vai pra um e vai pra outro. Ele começa. Não vale copiar, hein? Não vale copiar. Sem colar no coleguinha. Os mais velhos. Olha, que maldade! Eu não deixava. O mais forte começa, então, fechou? Então tá, vamos Deu a embora. volta por cima. Deu a volta por cima. Vambora. Ele faz canoagem, tá? Ele tá 4 horas da manhã, gente, todo dia. Mas vamos lá, Cara, vambora. Vamos lá. Vamos lá, uma meta futura. Meta futura, manter-se saudável. Viver mais. Demorou mais que eu, hein? Demorou. Tá precisando Demorou de mais ômega. que eu, hein? Uma contribuição para deixar para o mundo. Informação, conhecimento. Minhas filhas. São lindas, por sinal, né? São mesmo. Vamos fazer um comentário. Tem 2 aqui. meninos, tá? Só vai. Não, ó. Uma superação. Fazer melhor a cada dia. Eu te dei a Tá oportunidade, faltando ômega, de começar. Você não quis. Cara, ajudar o próximo. Isso é muito bom. Um momento de alegria. Isso. Um momento Viver presente. aquele momento. É o nascimento das minhas filhas.
Felicidade é? Ter saúde, viver bem, com amigos por perto. E família, né? Felicidade é? Pô, família, falar família, cara. Poder curtir a vida, poder ter tempo pra você mesmo. Isso mesmo. Isso é muito bom, né? Muito bom. É bom demais. E o nosso patrocinador Vitafor, não iria nos decepcionar, jamais mandou um presente pra vocês. Aí eu vi, hein? Tá vendo? Eu falei pra você começar. Lógico, um presente muito especial. Você acha que a gente sai daqui sem deixar um presente do patrocinador? Quando que é o próximo podcast? O próximo é em Salvador. Quem sabe lá a gente... Exato. Pessoal, aproveitando que eles falarem próximo podcast, deixa a sugestão de tema aqui pra gente. Se vocês quiserem saber. Lembrando que é Não todas é? terça-feira. Fiquem ligados, coloque aí os temas, o que vocês gostariam de saber. Pode abrir? No último podcast, o pessoal falou muito querendo saber sobre mitos e verdades. A gente vai contemplar isso. Mostra Só- pra todo mundo que só vocês lança- ganharam aqui, por Eu ia favor. perguntar se o pessoal sabe o que eu tenho aqui, ó. Colosforte. Explica pra eles Um o que dos é o últimos Colosforte. lançamentos da Vitafor. Produtaço. Esse aqui é Com aplicabilidade assim, diversa, muito interessante, porque a gente acabou de falar aqui, né? Sim. Para manutenção do sistema imunológico, funcionamento intestinal e interessantíssimo para recuperação muscular. Eu tô Ó, usando. pós-Covid, Eu hein, também. ó, Colosfor. Pós-Covid, então, Gente, você Top. sabe que é super fácil de tomar, né? Só uma E a observação. Você dilui em água, ele tem um gostinho de leite, assim. É muito tranquilo de tomar. Muito tranquilo mesmo. tem um gosto bom ainda, né? Ele é bom, ele é uma delícia. Pra mim é super fácil, dilui muito fácil com a colher mesmo. Você consegue tomar tranquilamente. Isso é importante, né? E eu sei que a Super Vitaforte importante. tem essa preocupação. Tem. Diluir com a colher, A coisa praticidade. cara. Não tem que botar dilui no com uma cheiro. beleza. Isso é tão bom isso. Não, é com a Colocou na colher. colher, mexeu, bebeu. Não, Isso mexeu, bebeu, já era. Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários suas sugestões de temas para os nossos próximos programas. Inscreva-se em nosso canal, curta o nosso conteúdo e siga nosso patrocinador Vitafor Nutriente no Instagram. Em falar em Instagram, gente, eu gostaria que os convidados deixassem aí suas redes sociais. Para os mais novos, né? Vai lá, pode ir. Meu Instagram é @valdencapistrano. Curte lá, né? Fala, minha filha, curte, segue, ativa o sininho no YouTube. Isso aí, Você é ativa o blogueira, sininho, é blogueirinho. Agora ele é primeiro, né? Meu Instagram é Nutricardo Sodré. Nut Ricardo Sodré. E foi um prazer, Débora. Gabi, obrigado pelo Prazer foi convite. nosso, obrigado. Foi Prazer muito foi legal. E bom dividir esse espaço aqui com você, viu, meu amigo? Que Tamo junto. delícia. Obrigado, meninas. gente. Foi muito Valeu. bom.